Então, gravando. Então, vamos continuar a nossa aula sobre hidrografia e recursos hídricos. Vou passar bem rápido pelo que a gente viu, só para dar uma relembrada. E para quem não estava na aula anterior e não viu o vídeo, poder ver o que a gente falou, né? Que são assuntos bastante importantes também. Ainda sobre a música que eu passei na aula passada, eu passei para vocês a versão do Jalu, mas tem uma versão dela da Gabi Amarantos também. Né? Eu conheci ela através da Gabi Amarantos, e então, para quem curte mais a Gabi, fica a dica aí que ela tem essa música gravada também. Beleza? Eles falaram, inclusive, que é uma música em homenagem às águas da Amazônia, às chuvas da Amazônia, né? Então, é uma música bem legal mesmo. E ajuda bastante a lembrar o conteúdo da aula. Então, vamos lá, seguindo para a nossa aula. Lembrando que a qualquer momento vocês podem tirar dúvidas, mandem no chat, ou podem abrir o áudio, sem problemas. Bom, então vamos lá. Nas aulas passadas, então, né, no comecinho da aula retrasada e principalmente na aula passada a gente falou sobre água, sobre o ciclo da água, né, onde que a água está no planeta, como que ela muda de um lugar para o outro, os processos, né, em que a água passa aí na superfície do planeta, todo o ciclo da água, o lugar onde elas ficam armazenadas, né? E aí começamos a falar de aquíferos, águas subterrâneas, que são aquilo que a gente chamava anteriormente de lençóis freáticos. A gente ainda pode chamar de lençol freático, mas um nome mais técnico para isso são os aquíferos. A gente vai, inclusive, falar um pouquinho mais sobre eles na aula de hoje. E sobre rios, sistemas fluviais, que são o que a gente chama de águas superficiais, né? Os rios que se classificam conforme o regime das suas águas são rios que nunca secam, a gente chama eles de rios perenes. Os rios intermitentes são aqueles que secam nos períodos mais secos do ano, né? E tem água nos períodos mais úmidos, períodos mais chuvosos. E os rios efêmeros são aqueles que aparecem só após chuvas fortes, caiu uma chuva muito forte, juntou um monte de água passando ali, um rio efêmero que depois que já passou 1, 2, 3 dias dessa chuva forte, esse rio seca e só volta a aparecer de novo se chover forte novamente. Né? Então, a diferença entre os 3 tipos de rios, né? Digamos assim. Falamos das partes do rio, né? As nascentes, onde o rio nasce, a gente chama ele de nascente, onde ele brota, né? E as nascentes podem ser tanto a partir de aquíferos, como podem ser a partir do derretimento de gelo das geleiras, né? Das calotas polares também. Falei para vocês, inclusive, que alguns rios da Amazônia, aliás, o rio Amazonas tem várias nascentes, né? Todos os grandes rios têm várias nascentes, como a gente viu nas redes hidrográficas. Né? Aqui, as redes hidrográficas, mais para frente, aí, em toda a bacia, ele tem vários pontos em que ele nasce e a água vai acumulando para cair no rio principal. Então, algumas das nascentes do rio Amazonas, inclusive, são nascentes que vêm das geleiras, né? A origem delas é do derretimento de gelo de picos das montanhas da Cordilheira dos Andes, né? Então, alguns dos rios que dão origem ao Amazonas nascem assim, outros nascem de aquíferos, né? Enfim, falamos de bacias hidrográficas, aqui eu passei muito rápido, né? Falamos das partes dos rios, os afluentes, que são os rios que vão desaguar no rio principal. A foz do rio é onde o rio termina, falei inclusive para vocês de Foz do Iguaçu, né? A cidade famosa lá do Paraná, que tem esse nome porque a cidade fica no final do rio Iguaçu, onde o rio Iguaçu deságua no rio Paraná. Vamos falar do rio Paraná hoje também, né? O curso do rio é esse caminho que o rio faz mesmo. Enfim, e aí falamos depois de bacias hidrográficas, bem importante, né? São pedaços do terreno, então qualquer lugar que você estiver em superfície no planeta, né, na superfície do planeta, em continente, digamos assim, você vai estar numa bacia hidrográfica. A água que chove ali vai escorrer para algum lugar, seja por debaixo da terra, seja por cima, seja diretamente pelo um curso d'água, vai cair direto no rio ali. E toda essa região onde a água converge para o mesmo ponto, para o rio principal, é o que a gente chama de bacia desse rio principal, certo? Então, bacias são bastante importantes.
Falamos aí dos elementos das bacias hidrográficas. As bacias contemplam todos os rios, todos os afluentes do rio principal e contemplam todo o terreno em volta, todos os vales, né? Todo lugar onde vai chover e a água vai escorrer, de alguma forma, vai parar nesse rio principal. Falamos que as bacias também elas são divididas em grandes bacias e as subbacias ou microbacias, né? Uma dentro da outra, né? Então, essa roxinha, ela é uma bacia em si, mas ao mesmo tempo ela faz parte dessa outra grandona aqui. Ela é uma subbacia dessa bacia grandona. Assim como a bacia do Rio Pinheiros, aqui na cidade de São Paulo, é uma subbacia da bacia do Rio Tietê. E a bacia do Rio Tietê, que é enorme, pega quase o estado de São Paulo todo, é uma subbacia da bacia do Rio Paraná, como a gente vai ver logo mais. Então, a gente está na bacia, sei lá, eu aqui estou na bacia do Rio Pinheiros, não estou, mas vamos supor que eu estivesse na bacia do Rio Pinheiros, e ao mesmo tempo eu estou na bacia do Rio Tietê, e ao mesmo tempo eu estou na bacia do Rio Paraná, né? Porque uma está dentro da outra, beleza? Assim como o Rio Tamanduateí, o Rio Aricanduva, o Rio Anhangabaú, que passa debaixo do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, eles também são rios que desabam no Rio Tietê, então eles fazem parte dessa bacia também. Né? Então, bacias hidrográficas, um assunto importante. E, né, do meu ponto de vista, bem interessante também, né? Seguindo, então, para a gente ir direto ao ponto, hoje nós vamos falar das bacias hidrográficas do Brasil, né? Então, o Brasil é um país rico em água, a gente sempre fala isso, né? Vocês já devem ter ouvido alguém falar, algum professor falar, que ou, sei lá, na internet, que pode ser que haja uma terceira guerra mundial e ela seja pela água, e aí a gente está lascado porque a gente tem água pra caramba, todo mundo vai querer a nossa água. Vocês já viram algumas coisas, né, megalomaníacas assim? Eu não sei, porque eu tô meio na área ambiental, então volta e meia eu escuto uma conversa assim, porque a água é vida, né? Todo mundo precisa de água para beber, todos os seres vivos. Então, a água é um recurso muito importante, né? E o Brasil é bastante rico em água. A gente tem 13% da água doce superficial do mundo, que é bastante coisa, né? E aí a gente divide o Brasil em diferentes bacias hidrográficas, que são todas essas daqui, as principais bacias hidrográficas. A gente tem a bacia amazônica, que é enorme, e tantas outras que são tão importantes quanto a bacia do Rio Paraná, que eu estava falando para vocês. A gente está nela aqui, e ela pega toda essa parte mais populosa do Brasil, então ela é bastante importante nesse sentido. Né? A gente tem a bacia do Rio São Francisco, bem importante para a região onde ele está, porque ele atravessa o semiárido brasileiro. A bacia do Rio Paraguai, onde está ali o Pantanal. A bacia do Tocantins, Araguaia. E as bacias menores aqui, que na verdade a gente agrupa várias bacias numa só, né? Então, a região hidrográfica Atlântico Sudeste, a gente tem vários rios que nascem ali na serra e vão direto para o mar. Então, não daria para a gente pegar, fazer uma baciazinha de cada rio. Ele não faz parte de uma bacia maior, né? Então, a gente agrupa várias bacias que são pequenas, assim, em grupos de bacias, né? Em regiões hidrográficas, como a do Atlântico Sudeste, a do Atlântico Sul, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste e aqui Atlântico Nordeste Ocidental. Vejam, são todas bacias que contemplam o Atlântico, né? Que as águas ali vão direto para o Atlântico, elas não percorrem mais grandes regiões do Brasil. Dali elas desaguam direto no oceano. Beleza? Incluso aqui, se não me engano, incluso aqui está a bacia do Rio Doce, né? O Rio Doce, que foi amplamente impactado pelo desastre da barragem de Mariana, né? Então, se não me engano, ele está incluso aqui numa dessas, acho que no Atlântico Sudeste, beleza? Bom, e aí a gente falou na semana passada, eu falei para vocês pensarem a respeito, né, da grandiosidade da bacia amazônica, né? Foi a única que a gente trouxe. Então, a bacia amazônica tem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e ela não está só limitada ao território do Brasil. Os rios que abastecem a bacia amazônica muitos deles nascem em outros países,
né, na Bolívia, na Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela. Então, ela extrapola aqui o limite do Brasil. O limite do Brasil está aqui, ó. Deixa eu até ligar o outro marcador. Cadê que eu não estou achando? Opções de ponteiro, aqui. Então, ele até extrapola aqui o limite do Brasil, né? Porque os limites dos países, eles não necessariamente vão bater com os limites das bacias hidrográficas mesmo, nem com os limites dos biomas ou com os limites, né, dos tipos de vegetação, da geologia, enfim, eles são coisas totalmente à parte. Então, é normal que coisas relacionadas ao meio físico, à natureza, não respeitem os limites administrativos dos países, dos estados e tal, né? Então, por isso, por exemplo, que a gente tem, e aí a gente vai falar nas próximas aulas, mas que o estado de Minas, ele não tem, não dá para a gente dizer que a vegetação, o clima é característico de Minas. A gente tem 2, 3 tipos de climas diferentes, 2, 3 tipos de vegetações diferentes, enfim. Não, esses fatores do meio físico não respeitam os limites, né, criados pelos seres humanos. A gente que talvez devesse pensar nisso quando estabeleceu os limites, né? Mas ninguém pensou. Então, agora é assim mesmo. Bom, então, a bacia amazônica tem como principal rio o rio Amazonas. O rio Amazonas, olha só, a bacia pega isso tudo aqui, tá vendo? Mas o rio Amazonas, ele nasce aqui só, tá vendo? Como assim ele nasce aqui? É só a partir desse ponto até quando ele chega no oceano que a gente chama ele de rio Amazonas. Daqui para trás, a gente dá outros nomes. Rio Negro, Rio Solimões, Rio Madeira, enfim, diversos outros rios que vão todos convergir e as águas deles vão todos se juntar num grande rio que a gente vai chamar de Rio Amazonas. Ele não chama Rio Amazonas desde a nascente, tá? Mas se a gente for contar desde da nascente mais longe da foz até a foz do rio, onde ele deságua no oceano, então o rio percorre cerca de 7.000 quilômetros, né? Ou seja, é muito extenso mesmo, é uma área muito grande que é drenada aí e que vai toda a água daquela região vai convergir ali no Rio Amazonas, de uma área muito grande mesmo. O Rio Amazonas chega a ter 50 quilômetros de largura e 100 metros de profundidade. Inclusive, mostrei para vocês lá no Google Maps, né, como que em alguns pontos do rio, a cidade de Manaus inteira cabe dentro do rio, né, de tão largo que o rio é em alguns pontos por onde ele passa aí. Você não vê o outro lado, é como se fosse um mar mesmo. E isso é bem importante, inclusive, para a gente pensar a respeito, porque isso é uma barreira física, né? Quando a gente, não sei se a gente vai chegar a falar, ou se vai ser o Lucas, talvez o Lucas já tenha falado para vocês de fontes de energia, e uma das questões porque a energia aqui é diferente, digamos assim, as matrizes energéticas que estão a norte do Rio Amazonas, elas têm que ser pensadas especificamente para aquela região, porque a gente não consegue passar linha de transmissão, né? Gerar energia aqui no Sudeste, por exemplo, e mandar energia para Manaus, porque para chegar em Manaus tem que atravessar o Rio Amazonas, e a gente não consegue fazer linha de transmissão que atravesse o rio e leve energia para lá com eficiência, né? Então, eles geram energia lá. Inclusive, tem algumas regiões, algumas cidades têm como fonte de energia gás natural e muitas vezes gás que vem da Bolívia, da Venezuela, que estão mais próximos ali. Uma coisa importante para a gente lembrar também é o apagão em Macapá, né? Que foi, não sei se agora eu estou perdida no tempo, não lembro se foi esse ano ou se foi no final do ano passado, mas com certeza vocês viram isso, né? O grande apagão, ficaram dias sem energia elétrica e tem a ver com questões específicas. Por que a gente não mandou energia elétrica para lá? Porque a gente tem o rio como uma grande barreira, então não é tão simples assim fazer essa distribuição de energia, né? São coisas bastante específicas. Enfim, vamos seguindo aí. Aí, muitos dos afluentes, como eu já disse, né? Muitos dos grandes afluentes do rio Amazonas possuem grande potencial hidrelétrico. Ah, não, isso não tinha falado. Grande potencial hidrelétrico e de transporte. O rio Amazonas, inclusive, é uma via de transporte muito importante para aquela região. O transporte entre Manaus e Belém, né? As duas grandes capitais aí da região norte, é
prioritariamente feita através de barcos pelo rio, né? Então, dá para você pegar um barco e ir de Manaus para Belém. Tem algumas cidades ali no meio do caminho que, inclusive, só são só são, tá me fugindo as palavras, mas a gente só chega nelas através de rios, né? Chegar por estrada dá muito mais trabalho, tanto porque aquele clima quente e úmido da Amazônia como um todo não tem asfalto que aguente muito tempo, então as estradas não são muito boas. E aí o rio serve como uma via de transporte muito importante na região norte do Brasil. Algumas cidades, como por exemplo Parintins, que fica ali na divisa do Amazonas com o Pará, a gente chega ali por barco. Até o correio chega por barco para entregar lá, né? Para vocês terem uma ideia. E eu sei disso porque eu vendo coisas pela internet. Uma vez deu um trabalho do caramba para chegar em Parintins, demorou muito tempo, né? Porque o transporte não é tão fácil assim, né? Não é só pôr numa vanzinha e manda embora. Tem que pegar barco, dependendo de onde vem, se você está subindo ou descendo o rio, né? Se você está descendo o rio, você chega mais rápido do que se você estiver subindo o rio. Ou seja, se você tiver a viagem de Manaus para Belém é mais rápida do que a de Belém para Manaus, né? Porque de Belém para Manaus você pega com o sentido contrário, né? Do sentido natural do rio. Enfim, é uma via de transporte muito importante e vários dos afluentes da Amazônia têm um potencial hidrelétrico muito importante também, né? Hidrelétrico para geração de energia elétrica mesmo. Bom, é uma região com potencial hídrico gigantesco se comparado à sua demografia. O que isso quer dizer? A gente não tem muita gente morando na região norte, na região da bacia amazônica. Apesar de ter muita, muita água. A gente tem muita gente morando aqui, no sudeste, por exemplo. A gente não tem tanta água assim. Qual que é a bacia aqui do sudeste? A bacia do Rio Paraná. E já vamos falar delas também. Mas antes vamos falar da bacia do Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco pega ali grande parte do Nordeste brasileiro, nasce aqui, ó, no sul de Minas Gerais, no sudoeste de Minas, atravessa o estado de Minas, atravessa o estado da Bahia, né? Então pega parte do semiárido, né, aqui no estado da Bahia e vai desaguar lá no Sergipe, beleza? A bacia do Rio Francisco tem como rio principal, adivinha? O Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra e deságua no Oceano Atlântico. Beleza? Possui presença marcante na história do território brasileiro, pois foi através do Rio São Francisco que ocorreu a ocupação das terras mais distantes do litoral. Foi a parte subindo o Rio São Francisco que daqui do litoral aqui do Nordeste foi se desbravando o sertão aí, né? O nosso semiárido, o agreste brasileiro aí, beleza? Que se estende aqui para o norte de Minas e tal. Bom, corta os estados, então, de Minas, Bahia, pega aqui, ó, Pernambuco, Alagoas aqui, e Sergipe, ele deságua aqui na divisa entre os dois estados. Atravessa o polígono das secas, no Brasil, e ele é navegável, sim, também dá para usar o Rio São Francisco para navegar, mas apenas aqui entre Minas e Bahia, né? Para cá, a gente já tem um clima bem mais seco, então dificulta um pouco a passagem de embarcações, né? E aqui para cima ele está ainda muito pequenininho, digamos assim, ele ainda não consegue, não tem tanta água, né? A gente sabe que o rio ele vai acumulando água conforme ele vai passando, então ele vai ficando cada vez mais largo conforme ele vai chegando na sua foz, né? Cada vez mais, com volume de água cada vez maior. Mas com o Rio São Francisco não é bem assim, porque quando ele está aqui no seu ponto mais alto, digamos assim, no ponto em que ele já acumulou água de tudo quanto é lado, ele também está passando por uma área extremamente seca, ou seja, a água não dura muito, ele não consegue ter um volume de águas manter um volume de águas tão grande, né? Ele é um rio perene, sim, ele não seca, mas mesmo assim, o regime de águas dele é bastante dinâmico, né? No período seco, ele realmente tem a vazão bem mais baixa, então ele tem bem menos água correndo nele do que nos períodos mais chuvosos ali na região nordeste, beleza? Então, e justamente porque ele é um rio perene que atravessa uma região tão árida, ele é muito importante para a irrigação, né?
Por isso, obras como a transposição do Rio Francisco, por exemplo, para aproveitar essas águas para mais regiões. A transposição do Rio São Francisco nada mais é do que o rio está passando aqui, mas é melhor que ele passe por outro caminho, porque as águas dele vão ser melhor aproveitadas em outro caminho, né? Por isso, obras como a da transposição do Rio São Francisco são também importantes, apesar de gerarem um grande impacto no rio, né? A gente está mudando o rio de lugar, é claro que isso tem um impacto também. Mas é muito importante se a gente for pensar em termos socioeconômicos, beleza? Ele também tem um alto potencial hidrelétrico e, por isso, ele tem 3 grandes usinas hidrelétricas. Não, 3? Aqui, 1, 2, 3, 4. 4 grandes usinas hidrelétricas no Rio São Francisco, que é a usina de Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó. Existe, inclusive, vou colocar para vocês lá no Classroom também, outra música que eu acho muito legal, que é a música Sobradinho. Talvez você já tenha ouvido ela. Eu me lembro da minha mãe cantar, mas talvez porque minha mãe é nordestina, não sei. Mas eu me lembro dela cantar a música que fala, né? O sertão vai virar mar, dói no coração. Quem sabe algum dia o mar também vira sertão. E essa música é para dizer que, com a construção da usina hidrelétrica, uma grande área foi alagada, né? Com a usina de Sobradinho. O nome da música, Sobradinho, aí alguém já ouviu. E aí uma grande área foi alagada, e é isso que ele quer dizer com o sertão vai virar mar. Porque nesse processo de construção de uma usina hidrelétrica, faz uma barragem, começa a acumular água ali e formar um grande lago que vai abastecer essa usina hidrelétrica. Nisso de formar um grande lago, várias áreas são inundadas, né? E no caso de Sobradinho, várias aldeias, várias vilas foram inundadas, né? E na música ele vai falando todas elas. Então, é legal, vou colocar a música lá para vocês, escutem a letra com carinho e vão prestando atenção aí no que isso quer dizer, beleza? Então, Rio São Francisco, bem importante também. Né? Eu até cantei aqui, eu não costumo fazer isso, hein, gente? Tem que ter tomado uma cerveja e estar no karaokê, mas eu tô bem aqui, cantei para vocês, quer dizer que eu tô inspirada mesmo, hein? Canto nada, pô. Privilegiados, isso aí. Bom, próxima bacia hidrográfica, Bacia do Paraná. É a segunda maior bacia brasileira. Ela pega todo o Sudeste, grande parte do Sudeste, né? E uma parte aqui da região Sul também. Então, portanto, ela situa-se na área com a maior ocupação humana do país. Né? Mais de 30% da população nacional está na bacia do Rio Paraná. Então, né, é uma bacia de responsa, né? Ela imagina a responsabilidade dessa bacia de pensar, nossa, eu preciso abastecer e dar água e energia para toda essa gente, né? E é gente pra caramba. Bom, ela também tem um grande potencial hidrelétrico instalado, né? E aí, pausa para a gente explicar. Uma coisa é você ter potencial hidrelétrico. Assim, a gente tem rios de planície, dá para construir usinas hidrelétricas lá, tem potencial. Outra coisa é o potencial hidrelétrico instalado, ou seja, não só dá, como a gente já fez, né? A gente já instalou usinas hidrelétricas. Então, no caso da Bacia do Paraná, ela tem um grande potencial hidrelétrico instalado, várias mesmo usinas hidrelétricas instaladas na Bacia do Rio Paraná. Pelo menos 16 usinas de grande porte, e as de grande porte são as que geram muita energia, isso sem contar as pequenas centrais hidrelétricas, que são usinas bem pequenininhas, que geralmente são para gerar energia elétrica só para uma vila ou só para uma fazenda, né? Então, 16 grandes, que geram energia elétrica para uma grande quantidade de pessoas, e aí a gente dá destaque para a usina de Itaipu. A usina de Itaipu, essa gigantesca aqui, inclusive ela é chamada Itaipu Binacional. Por que binacional? Porque metade dela é Brasil e metade dela é Paraguai, né? Ela está no Rio Paraná, aqui, ó, Rio Paraná, tá vendo? E em algum momento aqui, ó, o Rio Paraná, ele faz a divisa entre o Paraguai e o Brasil, certo? Vocês já devem ter visto também notícia do pessoal indo para o Paraguai comprar muamba, e aí eles vão atravessando uma ponte, né? Aquela ponte é uma ponte sobre o Rio Paraná, lá em Foz do Iguaçu também, né? Como eu disse, a gente vai voltar a falar de Foz do Iguaçu. E aí a usina de Itaipu fica lá em Foz,
Inclusive, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir para Foz do Iguaçu, não deixem de visitar a usina de Itaipu. Ela é aberta a público, dá para você visitar, fazer uns passeios lá, conhecer a usina. É bem bacana porque é impressionante como ela é grande, assim. Você se sente muito pequeno diante da imensidão daquelas turbinas, daqueles paredões, daquela usina toda. Beleza? E aí, a usina de Itaipu, ela fica ali entre então o Brasil e o Paraguai, ela gera energia para os dois países e ela consegue abastecer de energia elétrica o país do Paraguai inteiro, né? Então, Paraguai, até onde eu tinha visto pela última vez, pelo menos, eu não sei como isso está hoje, pelo menos ele era, ou ele ainda é, totalmente abastecido pela usina de Itaipu, e metade do que a usina gera é deles, só que sobra. Eles consomem tudo e ainda sobra, eles vendem uma parte para o Brasil, né? Nada mais justo. E ainda assim, o Brasil é tão imenso que a gente tem Itaipu e ainda precisa de um monte de usina hidrelétrica a mais, certo? Eu nem sei se ainda é hoje, se Paraguai ainda é totalmente abastecido por Itaipu. Preciso, inclusive, dar uma conferida nisso. Talvez esteja falando bobagem. Mas até um tempo atrás, pelo menos, era assim. Vou ver o que a Lisa está falando. Para ter um potencial alto, é apenas pela qualidade de água ou também com a força das correntezas, né? Deu para entender sim a dúvida. As duas coisas, Alissa, tanto a quantidade de água que tem naquele rio, que passa a quantidade de água ali passando todo dia, passa uma grande quantidade, isso é muito importante, né? E a correnteza ela também é importante, mas no caso de uma usina hidrelétrica grande, como é o caso de Itaipu e outras grandes, não tão importante a força da correnteza. Por quê? Porque esse lago imenso que se forma aqui, ó, ele está armazenando água ali para ter água, para garantir que mesmo nas épocas de seca vai ter água ali para gerar energia. Por quê? Essa água ela é armazenada ali e dali ela é jogada, né? Eu estou simplificando bastante o processo, tá? Mas é como se ela fosse jogada dali, né? Se formasse uma cachoeira aqui nessa barragem para gerar as turbinas lá embaixo. Então não é tanta força da correnteza, né? O importante é a quantidade mesmo de água que vai cair para girar aquelas turbinas. Isso é o mais importante. Numa pequena central hidrelétrica, talvez a correnteza faça mais sentido. Mas em geral é isso. Armazena-se água para a força da água caindo, né? E aí eles liberam as comportas e tal. Aqui, por exemplo, olha, é uma comporta de saída da água. Quando o lago está muito alto e tem muito mais água do que o necessário, eles vão soltando água aqui para a água voltar para o rio, né? Por esse lado aqui. Mas para gerar energia mesmo é como se a água fosse, ela segura a água e joga, como se a gente pegasse, guardasse a água num balde e jogasse, né, toda ela de uma vez para gerar força ali, que nem quando o banheiro entope, a gente joga a água para desentupir, né, para ela ir com força. É mais ou menos a mesma lógica, beleza? Deixa eu ver o que tem aqui no próximo. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Espero que não tome muito tempo. Deixa eu jogar aqui. Mostrar para vocês. O que eu falei para vocês, o estado de São Paulo e o Rio Tietê atravessa o estado de São Paulo. Então, o Rio Tietê nasce aqui na região metropolitana de São Paulo e ele vem atravessando. E aqui, ó, nessa escala, já dá para a gente ver ele, né? Deixa eu colocar na imagem de satélite. É melhor para a gente ver. Olha lá, já dá para ver o rio aqui. E aqui é o Rio Paraná, né? O Rio Tietê deságua aqui no Rio Paraná. Então, o Rio Paraná, né, que a gente está falando da bacia do Rio Paraná, vocês vão vendo, ele vem largo, mas grande parte dessa largura desse rio, na verdade, é represamento, né? Olha aqui, em Três Lagoas, né? A gente tem uma barragem, por exemplo. Né? Aqui a gente tem uma barragem, olha como o rio é mais largo aqui em cima, né?
e mais estreito aqui embaixo, porque aqui a gente tem a barragem acumulando água. E aí, se vocês forem pegarem aqui no Google Maps, se forem vendo por imagem de satélite e acompanhando, vocês vão ver que volta e meia aparece uma barragem. Ó, aqui começa a acumular água de novo, Rio Paraná, né? Dividindo aqui o Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. E aqui a gente tem outra barragem, juntando toda essa água aqui, né? Então, quando eu falo que a lago é uma grande área para fazer uma barragem, é disso que eu estou falando. Olha a diferença da largura aqui para cá, né? Agora, vamos lá na usina hidrelétrica de Itaipu, que também está aqui no Rio Paraná. Vem, Rio Paraná, tal. Aqui ele já começou a ficar mais largo. E aqui, ó, já estamos no Paraguai. Olha o nome das cidades, né? E aqui, Foz do Iguaçu. A usina hidrelétrica de Itaipu está aqui, ó, dividindo Paraguai, Brasil. Ela está bem no meio mesmo, ou seja, se vocês forem na usina de Itaipu, vocês vão pisar no Paraguai, né? Então, olha o tamanho do lago, né? Que foi gerado para a usina hidrelétrica aqui de Itaipu. Tem parte do lago que cabe a cidade de Foz do Iguaçu inteira dentro, né? E aqui está a usina de Itaipu, vista de cima. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Quais são os recursos para que a poluição do rio Tietê, por exemplo, não desague no oceano? Né? Antes, deixa eu só responder a da Dani, que está mais fácil. As barragens seriam as usinas? Sim, em geral, sim. A não ser que seja uma represa para água, para captação de água para saneamento, para abastecimento de água para a gente beber, mesmo que não é o caso dessas, é só uma barragem. No caso aqui das hidrelétricas, a barragem é a usina. Onde está a barragem é onde está a usina, porque é aqui por onde a água vai passar para gerar energia elétrica. Então é isso. Aí a Natália está perguntando sobre a poluição do rio Tietê, como faz para ele não chegar no oceano. Na verdade, conforme o rio ele vai avançando, ele tem, de certa forma, um processo meio autolimpante, digamos assim, né? Meio que filtrante. Então, ele não carrega toda a poluição dele até a sua foz. Aqui no caso do rio Tietê, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o rio Tietê. Aqui, rio Tietê. Aqui no caso do rio Tietê, ele nasce aqui em Salesópolis, que está para cá, atravessa aqui a cidade de São Paulo e vem correndo para cá. Quando ele chega aqui, ó, em Barra Bonita, por exemplo, ele já está bem menos poluído, né? Inclusive, eu tenho umas fotos, acho que eu posso colocar lá no Classroom para vocês verem também. Aqui em Barra Bonita tem um museuzinho do rio Tietê e tem uma garrafinha com água do rio lá na nascente, depois outra com ele em Mogi, outra de água do rio retirada em São Paulo, e aí você vai vendo que ele vai ficando bem poluído, depois ele vai ficando mais limpo novamente, né? Quando você chega aqui, já aqui no interior de São Paulo, o pessoal usa o rio para pescar, para nadar, né? Ele já não está tão poluído, não a ponto de fazer mal, né? Aqui em São Paulo, imagina, é inconcebível, né? Mas no interior de São Paulo dá para nadar no rio Tietê. Então ele tem esse processo de ir se limpando mesmo, né? Ainda bem, né? Que tem. Claro que eu não sei da qualidade dessa água, se dá para simplesmente beber, eu acredito que não, mas ele não é mais tão poluído, né, no interior como é aqui. E todos os rios são assim. Então, a poluição do rio Tietê não chega a desaguar no oceano, porque ele está muito longe do oceano, né? Se ao invés de correr para cá, ele nascesse do lado de cá da região metropolitana e corresse para o mar, aí sim está muito perto, provavelmente a poluição dele chegaria lá. Mas não é o caso, né? Conforme ele vai indo para o interior, ele vai se purificando, digamos assim. Vou tentar pôr a foto das garrafinhas lá para vocês. Beleza? Podemos voltar? Tem mais alguma dúvida? Acho que é isso, né? Vou pôr também um documentáriozinho lá para vocês, que não é tanto a ver com a questão da água, mas ele tem a ver com a questão da barragem. Eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso também. No caso do documentário que eu vou colocar lá para vocês, é de uma terra indígena que tinha aqui na região do lago e que ela foi totalmente alagada, e como que esse pessoal ficou sem terra, digamos assim, porque eles não tinham como comprovar que eles
tinham aquela terra ali. Enfim, bem interessante. A construção da usina aqui de Itaipu foi lá na época da ditadura militar, como várias outras. Então é legal para a gente refletir um pouquinho sobre história e sobre sociedade e questões socioeconômicas ligadas a essas usinas hidrelétricas também. Beleza? Vamos seguindo, senão não dá tempo. Acho que nem vai dar tempo de terminar essa aula. E aí, a Bacia Platina, ela drena terras do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E, na verdade, a gente está falando de Bacia do Rio Paraná porque ela é uma bacia brasileira, apesar de, né, de como a gente viu aqui, ela também drena águas aqui do Paraguai, né, por exemplo, e da Argentina. E aí, a bacia do Rio Paraná, na verdade, ela é uma subbacia da bacia do Rio da Prata, né? A bacia Platina, uma subbacia da bacia Platina. Então, a bacia Platina é constituída por 3 grandes bacias: a bacia do Paraná, né, que a gente estava vendo até agora, a do Paraguai e a do Uruguai, né? Aqui o Rio Paraná, a do Rio Paraguai e a do Rio Uruguai, que está por aqui, aqui, ó, Rio Uruguai. Beleza? Que desaguam entre a Argentina e o Uruguai. Então, aqui entre a Argentina e o Uruguai, a gente tem a foz do Rio da Prata, né? Que tá vindo água ali, né? Desde aqui de Mogi das Cruzes, sei lá, né? E assim como de outros lugares, lá de Cuiabá e tal, né? Então, toda essa área que é drenada para a bacia do Paraná se junta com o que vem da bacia do Paraguai, que passa ali no Mato Grosso, e vão se juntar tudo lá no Rio da Prata, lá entre a Argentina e o Uruguai. Né? Está situada em uma região que se destaca por sua demografia e desenvolvimento econômico, não só no Brasil, mas também no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Né? Produz a maior parte da energia consumida no Brasil e tende a transformar-se num importante meio de comunicação e de transporte entre os outros países do Mercosul, que dividem suas águas. Ou seja, a gente tem outros países, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, inclusive, dividindo água, mandando água para essa grande bacia, né? Então, ela também é muito importante se a gente for pensar numa via de comunicação e de interligação, principalmente no que se refere a transporte entre esses países, né? Então, bastante importante a gente pensar na bacia platina como sendo, né, a convergência de toda essa região aí da América do Sul, beleza? Nós temos aqui... e agora, então, a gente está falando de águas no Brasil, a gente falou das bacias, mas a gente também tem que falar dos aquíferos do Brasil, né? Como a gente viu, várias cidades do Brasil, elas são abastecidas por aquíferos. Né? E aonde que estão esses aquíferos? Aqui são os principais, ó, 60% da população brasileira é abastecida por águas subterrâneas, os aquíferos, que é retirada por meio de poços e de bombeamento. Né? Bombear para a gente trazer a água contra a gravidade aí. Beleza? Então, essas são os principais aquíferos do Brasil, onde eles estão, né? Sabe que a gente tem um grande vazio aqui, né? A gente tem aqui um predomínio de águas superficiais, aqui na região do Cerrado e já o começo da Amazônia, né? E aqui as grandes bacias do Brasil, né? São várias aqui, mas vamos falar especificamente sobre algumas delas. 2 dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, então quando a gente fala da importância do Brasil em questões de água doce, os aquíferos entram nessa conta também. 2 dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil. Os 2 são o aquífero Alter do Chão, que fica ali entre o Pará e o Amazonas, e o aquífero Guarani, que pega não só o Brasil, mas também partes ali do Paraguai, Argentina e Uruguai. Beleza? O aquífero Alter do Chão, ele é o maior reservatório de água do planeta. Ele tem capacidade para 86 mil quilômetros cúbicos de água, está 100% em território nacional. E o aquífero Guarani é o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriça do mundo. Transfronteiriça porque ele também pega a área de outros países, né? Ele tem 1,2 milhões de quilômetros quadrados e grande parte dele é confinado. Lembra que a gente viu, né, que tem um aquífero superior, uma camada impermeável e mais água embaixo? O que está embaixo é o que a gente chama de aquífero confinado.
grande parte do aquífero Guarani está confinado, mas a gente sabe que ele está espalhado aí por toda essa região. 70% dele está no Brasil, ele tem capacidade para 45 mil quilômetros cúbicos de água. Beleza? Por que o aquífero Alto do Chão, olha só como a área dele é menorzinha, né? Se a gente for pensar a área dele ali em superfície, no mapa, pelo menos, ele é menorzinho, e o aquífero Guarani ele é bem extenso, mas ele tem quase o dobro de capacidade do aquífero Guarani, né? Por quê? Porque ele é muito mais profundo, ele armazena muito mais água para baixo, enquanto que o aquífero Guarani armazena muito mais água na horizontal, digamos assim, por mais que grande parte dele esteja confinado. Conseguem entender essa diferença? De boa, né? O aquífero Guarani ele é muito mais, o aquífero Alto do Chão ele é mais profundo, por isso ele tem uma capacidade de armazenar muito mais água. E ele está bem ali na região da Amazônia, né, do Rio Amazonas, a região que a gente tem mais água doce no Brasil mesmo. Beleza? E aqui, para vocês verem mais ou menos como o aquífero Guarani está confinado em grande parte do território, essas são as principais unidades aquíferas, os principais aquíferos do estado de São Paulo, especificamente, né? Então, cada corzinha aqui está indicando um aquífero diferente, e essa linha aqui, ela está mostrando esse perfil aqui. O aquífero Guarani, ele é esse azul mais escurinho aqui, que é esse daqui, ó. Então, ele aflora numa parte aqui, mas conforme a gente vai indo aqui para o interior de São Paulo, é essa a ordem, né? Para o interior de São Paulo, ele está embaixo aqui do aquífero. Esse é o quê? O cristalino, né? O Serra Geral é esse verde aqui. E do aquífero Tubarão, que está aqui em cima, assim. Beleza? Então, para vocês verem como que eles vão indo um para baixo do outro mesmo, e por isso que em grande parte do aquífero Guarani ele está confinado, tem um outro aquífero mais superficial em cima dele. Ele está perguntando se ser mais profundo tem a ver com ser confinado ou não. Não, não necessariamente. É só uma questão de que as rochas sedimentares, lembram que os aquíferos eles ficam dentro das rochas sedimentares? É só uma questão que essas rochas elas são mais espessas mesmo, né? Ou seja, elas passaram mais tempo, passou muito mais tempo acumulando sedimento ali para formar essas rochas, né? Então elas ficaram muito mais espessas. Essa é a diferença de por que um é mais profundo do que o outro. Não necessariamente com ele ser confinado ou não. Beleza? Faz sentido para você? Beleza. Então, sempre bom lembrar isso, que as rochas, os aquíferos estão dentro das rochas sedimentares. E aí, quanto espessa essa rocha é que vai fazer diferença em quão profundo um aquífero é. Beleza? E aqui tranquilo também, né? Então, a gente vê que a gente tem aquíferos aflorando, mas a gente tem sempre um meio que entrando debaixo do outro. Por isso que é importante a gente pensar em aquíferos confinados, porque isso é muito comum, né? Conforme a disposição geológica das rochas aí, né? Formou-se uma camada de rocha aqui, ó. Depois de um tempo, formou outra camada de rocha aqui. E elas foram acumulando outra camada, que são divididas por uma camada mais firme entre uma e outra, e por isso que a gente tem essa diferença de aquíferos, beleza? É isso. E aí, um pouquinho, então, rapidinho, sobre água no mundo. As principais bacias hidrográficas e rios do mundo, né? Provavelmente vocês estão vendo, acho que o Lucas também vai falar para vocês sobre continentes e países e tal, e certamente ele vai lembrar quando uma bacia hidrográfica foi importante naquele país, né? Então, a gente tem aqui as principais do mundo, na América do Norte, alguns rios, se a gente for vendo os nomes das bacias, a gente reconhece alguns rios, né? Por exemplo, o rio Mississippi, nos Estados Unidos, né? Tem música sobre isso, é uma região bastante importante, então, o Mississippi aqui, na Bacia 4, nos Estados Unidos. Na América do Sul, a gente tem como principais Amazonas e Paraná. Na Europa, aqui, o principal e o maior é o Danúbio, o resto são tudo bacias menorzinhas, né? E outros que a gente reconhece aí, o Rio Congo e o Rio Níger, por exemplo, que são muito importantes ali para a África, o Rio Eufrates e Tigres, muito importante aqui no Oriente Médio, certamente vocês já ouviram falar deles também. E aqui na Ásia, a gente tem, deixa eu ver um que a gente lembra,
Cadê o 23 aqui? Aqui, ó. O rio Indus, que eu acho que é o rio Índia, acho que... Ah, não, o Ganges está aqui, ó, da Índia também, bastante importante. O rio Volga, lá na Rússia. Ou seja, né, só para a gente relembrar um pouco que a água é importante no mundo inteiro e a gente tem grandes bacias hidrográficas aí em outros lugares, outros países e continentes também. Mas olha como vai ser uma zona grande aqui, ó, comparada com as outras, né? Isso também mostra o destaque que a bacia do Rio Amazonas tem, nesse sentido. Bom, alguns países, por sua geografia, possuem disponibilidade de água muito maior do que outros, como é o caso do Brasil. Mas, ó, diferentes técnicas de coleta e extração de água são empregadas de acordo com as possibilidades existentes. Ou seja, do que adianta você ter muita água se você não tem recursos para usar essa água, né? Tecnologia para usar essa água. Então, isso também conta quando a gente está falando de escassez de água no mundo, né? Aqueles países que estão riscadinho em vermelho, por exemplo, ó, menos de 50% da população tem acesso à água potável. O que isso quer dizer? Ele é um país que está pintado de verde escuro, ou seja, ele tem bastante disponibilidade de água, mas ainda assim, metade da população não tem acesso à água potável. Por quê? Porque o país não tem dinheiro e tecnologia suficiente para levar água para toda a sua população, né? Já, por exemplo, outros países que têm pouca água, como é o caso de Israel, por exemplo, mas tem bastante recurso, bastante dinheiro para conseguir dessalinizar a água do mar e gerar água potável para a sua população. Ou seja, a região onde ele está não foi favorável para ele ter muita água disponível. Então, mas ele tem dinheiro suficiente para conseguir outras formas de captar água para a sua população. Então, quando a gente fala de crises hídricas, escassez de água no planeta, é bom a gente pensar nisso também. Não é só que a natureza daquele país é privilegiada e ele tem água ou não. Esse país ele tem condições de distribuir água para a sua população. Isso também é bastante importante da gente pensar, beleza? E aqui, rapidamente, vou falar bem rápido mesmo, como que é mais ou menos o consumo de água no planeta, né? No mundo, a lógica é mais ou menos essa aqui: 70% da água vai para a agricultura, 20% para a indústria, 10% para o consumo doméstico. E aqui ele faz uma diferençazinha entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, a maior parte da água vai para a indústria e não para a agricultura. E nos países em desenvolvimento, a maior parte vai para a agricultura mesmo, mais do que a média geral do planeta. O que isso demonstra para a gente? A forma como a gente usa a água, né? A forma como um país demanda ou usa mais ou menos água, onde essa água está sendo utilizada, indica também como que é a economia desse país, certo? Né? Os países desenvolvidos têm muito mais indústria do que agricultura, já que são os países desenvolvidos que abastecem esses países, reformulando, os países subdesenvolvidos abastecem os países desenvolvidos com toda a matéria-prima que eles precisam utilizar para fabricar coisas mais chiques e vender para a gente de volta. Então, a água também é um parâmetro para a gente entender um pouquinho sobre economia e sobre mercado aí no planeta, beleza? Aqui uma tabelinha sobre o consumo humano de água no mundo, que também mostra como que em alguns países as pessoas consomem água, né, muito mais, né, com muita diferença, e isso tem a ver também com a disponibilidade hídrica, com o estilo de vida das pessoas, principalmente, né, com o modo de vida mesmo, né. A média ideal, segundo a OMS, é 50 litros de água por pessoa por dia, né? Mas no Canadá eles consomem muito mais do que isso, até 600. Os norte-americanos também, assim como os japoneses, os europeus, vejam, todos países e regiões desenvolvidas, né? O brasileiro consome bastante água, quer dizer que a gente é um país desenvolvido, como o Canadá e os Estados Unidos? Não necessariamente, apesar da gente estar acima da média aí com relação a outros países subdesenvolvidos. Mas a gente tem o hábito, a gente tem muita água disponível, então a gente já tem esse estilo de vida, de tomar banho todo dia, por exemplo. Não é todo mundo por aí que toma banho todo dia, né? Enquanto que, olha, na África, na região subsaariana, eles consomem muito menos, né? Porque não tem acesso ou porque não tem água mesmo
ou porque o estilo de vida, né, no modo de vida é diferente. Então, são vários fatores para a gente considerar. Beleza? Só uma reflexão rápida aí, né? Pode ajudar aí numa redação, sei lá. Bom, e aí alguns problemas com a água no mundo. Meu Deus, tá acabando a água, deixa eu correr. Então, problemas gerais com relação à água. A poluição, em geral, que dificulta o tratamento para consumo, afeta a pesca, né? É vetor de doenças. A gente viu, por exemplo, o desastre de Mariana, e depois do desastre de Mariana, como que subiu o número de casos de febre amarela. Então, a poluição do rio também foi uma forma, um vetor de proliferação de doenças, certo? A poluição dos solos, como a gente já viu nas últimas aulas, que também pode afetar as águas, né? O consumo não consciente e a escassez, que afetam a demanda de água para consumo cotidiano. As crises hídricas, como a gente está vivendo uma agora e como a gente viveu em 2014 aqui em São Paulo, né? A gente distribui muito mais água do que a gente consegue armazenar e o clima também não está ajudando muito para a gente acumular mais água, né? Então, as crises hídricas vêm tanto dessa forma dos erros na hora da distribuição, quanto do clima, que também não ajuda. Junto as duas coisas, a gente tem um desastre, uma crise, né? E as enchentes e alagamentos devido à interferência na dinâmica natural dos rios. Um rio que corre assim, de repente ele está correndo muito rápido, reto, a gente retificou ele, deixou ele retão, a água vai acumular num ponto lá na frente muito mais rápido, que pode alagar aquela área, ou seja, problemas que podem ser gerados conforme a gente mexe. Ou a gente canaliza um rio, enterra ele debaixo da terra. A água que ia para aquele rio agora está acumulando em cima do asfalto, certo? Então agora a gente tem enchente, coisa que antes ali a gente não tinha. Porque antes tinha um rio que estava levando as águas embora. Agora elas estão acumuladas numa poça em cima do asfalto, né? Então, as interferências no meio físico também podem gerar problemas relacionados à água, beleza? Aqui um mapinha sobre aquilo que a gente estava falando. Uma coisa é a escassez física e a outra coisa é a escassez econômica. Falta água, a gente tem crise hídrica, a gente tem problemas de abastecimento porque está faltando água no país ou porque a gente não tem como distribuir, né, essa água, né? Então, aqui esse mapinha está mostrando justamente isso. Alguns países, e o Brasil está incluso, tem escassez econômica. A gente tem água no nosso território, mas a gente não tem ainda tecnologia suficiente para distribuir essa água para todo mundo. Então, se a gente tem escassez, é porque falta tecnologia, não necessariamente porque falta água. Entendeu? Mesma coisa aqui com a maioria dos países da África. E, claro, alguns que têm escassez física mesmo, né? Não é uma região árida, é uma região super seca, chove pouco, não tem grandes rios, então escassez física. Beleza? Eu sei que eu tô falando rápido, mas é porque eu queria acabar, esse é o último, né? E um pouquinho sobre geopolítica, muitos rios, eles servem de fronteiras entre países, como a gente viu agora há pouco, no Rio Paraná, que serve de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, ou a Argentina ali, em alguns trechos dele, né? E assim, mais de 200 sistemas hidrográficos e 13 grandes rios são compartilhados. O que quer dizer que eles são compartilhados? Eles não pertencem a um país só, mas a 2, 3 países, às vezes até mais, né? Por exemplo, aqui a Bacia Amazônica, como a gente viu, a Platina e do Orinoco, que fica aqui também na América do Sul. O Rio Jordão, compartilhado por sírios, israelenses, jordanianos e palestinos, um grande conflito ali em relação à água no Oriente Médio, porque várias nações estão compartilhando da mesma água, né? E às vezes até entre estados. O Rio Paraíba, aqui no Vale do Paraíba, que pega parte do estado de São Paulo e parte do Rio de Janeiro, o rio é compartilhado entre São Paulo e Rio de Janeiro. Quando a gente teve crise hídrica em 2014 e queriam tirar a água do Rio Paraíba para consumo dos paulistas, os cariocas falaram, peraí, como é que vocês vão tirar água do rio que a gente também usa, né? Até o rio chegar aqui, já vai estar com menos água, e isso vai prejudicar não só vocês já estão prejudicados e vocês querem prejudicar a gente também, né? Então, existem muitas questões geopolíticas e socioeconômicas relacionadas ao uso desses rios. E é preciso pensar, a água é um recurso, esse recurso é compartilhado por quem mais, né? Então, é preciso que essas pessoas estejam em acordo em como esse recurso vai ser gerido, né? Faz sentido, não faz? Né? A gente não pode... A gente divide as coisas, eu não posso pegar tudo isso para mim, beleza? Bom, assim faz-se necessário o esforço e cooperação entre os países que compartilham bacias hidrográficas.
Entretanto, também existe potencial para conflitos, como é o caso aí, por exemplo, do Oriente Médio, né? Então, isso é bem importante da gente pensar em como a água ela pode servir de ponto de partida para um grande conflito, né? É importante a gente pensar também como o uso desse recurso tem que ser bem pensado e bem planejado. Aqui a ponte da amizade, ó, entre o Paraguai e o Brasil, e a divisa aqui, ó, em cima do rio, no meio da ponte, de um lado é Brasil, do outro é Paraguai, né? Como alguns rios servem de divisa e como outros, né, atravessam vários países antes de chegar na sua foz, beleza? Aqui era só uma notícia, acho que ela é do ano passado, de abril de 2020. Ó. A Argentina culpa usinas do Brasil por seca no Rio Paraná. Falando que vocês estão usando água demais e agora está faltando água aqui na Argentina, né? O Rio Paraná primeiro passa no Brasil para depois passar na Argentina, né? Então, conflitos como esse podem existir mesmo. Beleza? Acabou. Desculpa aí passar um tempinho da aula. Desculpa ter corrido no final. Mas é que faltava tão pouquinho para a gente levar para a próxima aula, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar o material lá no Classroom em breve. E se vocês ainda tiverem dúvidas ou comentários, não se acanhem de me mandar. Pode me procurar no WhatsApp. A Sara está dando plantão também, se não me engano, nas segundas. Então, podem levar suas dúvidas para ela ou para mim, como vocês se sentirem mais à vontade. Beleza? Espero que tenham gostado. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês e bons estudos, gente. Boas aulas aí para vocês.